Ao nosso webinário de agosto. Hoje eu estou substituindo a Rosiane, né, que é a nossa host desses webinários. E numa noite muito feliz, porque a gente tem o prazer de receber aqui no webinário do mês de agosto de 2025, que é um webinário dedicado ao aleitamento materno, né, em referência ao agosto dourado, a professora doutora Kátia Brandi, que vai nos falar sobre como o marketing abusivo tem afetado o uso indiscriminado de fórmulas infantis. Então, Kátia, já te agradeço, nós estamos muito felizes de ter você aqui com a gente novamente, e vou apresentar a Kátia para vocês, né? A professora Kátia possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Pernambuco, mestrado em Saúde da Criança e do Adolescente, por essa mesma universidade, e doutorado em Ciências pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ela é professora na Universidade Federal do Pernambuco, professora associada da área acadêmica de pediatria, da pós-graduação em Saúde da Criança e do Adolescente, e preceptora do serviço de gastroenterologia da pediatria do Hospital das Clínicas da Federal do Pernambuco. Além disso, a professora Kátia é membro do grupo de trabalho Professionals in Healthcare Against Sponsorship from the Formula Industry, ligada à Organização Mundial de Saúde. A professora tem experiência em pediatria na área de atuação de gastroenterologia pediátrica, atuando nos temas microbiota intestinal, gastroenterologia para criança com agravo cerebral precoce e proteção do aleitamento materno. Então, professora, muito obrigada. Antes de você iniciar a sua palestra, eu vou passar alguns recadinhos. Este webinário está sendo gravado, então, e vai ficar disponibilizado depois no YouTube do Rede Brasil. Então, posteriormente, quem quiser rever, assistir várias vezes para memorizar, né, as informações que a professora vai passar, fique à vontade. E também quem quiser compartilhar o webinário também, nós ficamos muito felizes quando os webinários são compartilhados. Vocês podem ficar à vontade para enviar suas perguntas pelo chat ao longo da apresentação, tá? Mas no final a gente reserva um momento também para a professora responder as que estão no chat e também para a gente fazer umas discussões com os participantes, tá bom? A lista de presença vai ser colocada no chat, vai ficar fixada, então quem que precisar de certificado, não deixe de assinar, tá bom? Então, professora, fique à vontade, obrigada mais uma vez, viu, Kátia? Uma honra, como eu já falei, né, enorme. Esse é um grupo que eu tenho, assim, o maior interesse, né, o maior interesse científico, a maior admiração, totalmente alinhado com essa proposta, né, a proposta de proteção ao aleitamento materno, a proposta de combate aos fatores influenciadores que agravam o potencial de vida, de saúde da doença das crianças, né, no início da vida. Então, como eu disse, é uma honra imensa, né, eu me sinto já da casa, né, e vamos lá. Então, e como já foi comentado, né, esse tema, ele está sendo proposto, né, de priorizar a amamentação e combater o marketing abusivo de fórmulas infantis, porque estamos justamente no agosto dourado, que é um mês que também tem aí marco de conter a Semana Mundial do Aleitamento Materno, que é um evento internacional, liderado, capitaneado pela WABA, né, World Alliance for Breastfeeding Action, que cada ano ela lança uma campanha, né, e esse ano o slogan da campanha é Priorizemos a amamentação, construindo sistemas de apoio sustentável. A gente tem aí, e está à disposição no site da IFAM Brasil, né, essa instituição da qual eu também pertenço, com muito orgulho, né, que é uma rede aí internacional pelo direito de amamentar,
e que tem um trabalho voltado diretamente para a questão da proteção ao aleitamento materno, atuando principalmente na questão do monitoramento das ações abusivas de marketing, trabalhando aí como uma ponte com outras instituições para que esse controle e essa proteção ela possa acontecer. E aí, lá no site, né, da IFA, vocês podem ter acesso também ao folder dessa semana, né, em alusão a essa Semana Mundial do Aleitamento Materno, e eu trago aqui essa imagem que nos envolve, né, que nos traz aí o convite de participar dessa reflexão em torno do que é preciso ser feito para garantir a proteção ao aleitamento materno. Então, aqui traz a proposta de que é importante as pessoas serem informadas, né, sobre o seu papel, o papel de cada uma das pessoas, independente de serem profissionais da saúde ou da sociedade civil, cada um de nós tem um papel na proteção proteção ao aleitamento materno, né, favorecendo, criando ambientes que sejam seguros para a prática do aleitamento. É preciso atuar constantemente para consolidar esse apoio. Então, o avanço que a gente tem em relação à proteção do aleitamento materno, ele nunca está garantido, ele nunca é seguro, porque os desafios são muitos e é preciso trabalhar continuamente para que isso seja consolidado. É importante que exista uma interação entre indivíduos e sociedades, então é importante que as diversas instituições, né, possam fazer aí parcerias para poder atuar cada uma na sua área, vamos dizer assim, para poder fortalecer essa proteção ao aleitamento materno, e a gente precisa constantemente promover, né, ações que possam aí, novamente, fortalecer essa prática tão importante, né, e eu acho que esse evento que a gente faz hoje, ele está aí dentro de várias dessas propostas que vêm aí na divulgação desse folder. Então, eu dividi minha apresentação mais ou menos em duas partes. Uma parte eu vou refletir sobre a importância da gente priorizar o aleitamento materno, né? Porque a gente precisa, porque ele é tão, né, insubstituível, né? Porque ele não pode ser comparado a nenhum outro produto, que é algo que a gente vai comentar aqui ao longo da apresentação, e porque isso é tão essencial, particularmente nesse período tão importante, que é o período do início da vida. E na segunda parte eu vou falar um pouco mais sobre a questão do marketing em si. E essa reflexão que eu vou fazer com vocês sobre essa importância do aleitamento, eu vou fazer à luz do fenômeno da implantação da microbiota intestinal e analisando sob a perspectiva Doherty. Então, a gente sabe que o ser humano, ele nasce pouco colonizado, antigamente se acreditava até, não existe ainda também um conhecimento tão consolidado a esse respeito, de que o ser humano nasceria estéril, né, com a microbiota intestinal, vou estar falando principalmente aqui da microbiota intestinal, mas, enfim, ou pouco colonizado ou estéril, ao nascer que o ser humano vai ser amplamente exposto às bactérias, né, com as quais ele vai entrar em contato. Então, nesse momento do nascimento, a gente já vai ter aqui a grande inoculação de bactérias no intestino, e já aí, nesse momento, a gente vai ter um fator muito importante que vai interferir grandemente no perfil de colonização desse indivíduo, que vai ser a via de parto, se é uma via normal, se é um parto vaginal ou se é um parto cesariano. Logo após essa exposição, a gente vai ter aqui um grande fator impactante da permanência ou não dos micro-organismos que chegaram a esse ambiente intestinal, que vai ser a dieta, né, a alimentação que esse bebê vai receber. Então, vão chegar micro-organismos, e esses micro-organismos, eles vão, então, se relacionar entre si,
desenvolvendo estratégias ou para permanecer dentro daquele ambiente intestinal ou não, ou para ser excluído daquele ambiente intestinal. E é óbvio que a fonte de alimento oferecida nesse momento, né, e o recebimento aí de componentes que a gente vai conversar aqui, que vão muito além do componente alimentar, vai interferir diretamente na seleção bacteriana que vai acontecer nesse período. Então, a gente tem aí esse conceito, né, do período crítico, o período crítico de implantação da microbiota intestinal, onde os fatores que mais vão influenciar esse período vão ser, como eu disse, a via de parto, e logo a seguir a alimentação que é oferecida a esse indivíduo. Alguns fatores podem impactar grandemente a formação desse microbiota, desse microbioma nesse momento, como, por exemplo, o uso de antibióticos, mas são poucos fatores. Se vocês verem vários estudos, várias revisões sobre o processo de implantação da microbiota, vocês vão constatar que a via de parto e a alimentação são os dois pilares que interferem, né, que sustentam a implantação da microbiota intestinal. E o que é, né, fantástico e que aumenta a responsabilidade que deve existir em relação a esse período, é que essa comunidade bacteriana que vai se estabelecer, ela vai chegar ao seu clímax, que a gente chama uma comunidade bacteriana estável, ou uma microbiota intestinal tipo adulto, quando o indivíduo tiver apenas 2 a 3 anos de idade. Então, a gente vê aqui, né, que o pico das mudanças, dos acontecimentos que interferem aí na composição dessa microbiota ocorre logo após o nascimento do bebê, ainda vai haver uma influência, até aqui o que ele coloca de uma infância precoce, que seria em torno dos 2 a 3 anos de idade, e na verdade a partir daí o indivíduo vai conviver com essa microbiota, que agora já é uma comunidade estável e resiliente, tem tendência a permanecer ao longo da vida. E disto, né, desta composição microbiana, a gente vai ter, então, a possibilidade de a gente ter um equilíbrio, né, desses micro-organismos e, portanto, né, uma tendência a ter uma função microbiana que nos leve a uma condição de saúde, ou ao contrário, a gente tem um desequilíbrio dessa composição microbiana que nos levará aí à condição de doença, né? Então, a implantação, o surgimento, a colonização do nosso intestino por esses micro-organismos não é algo só físico, vamos dizer assim. Existe uma função essencial para a microbiota intestinal, os micro-organismos, e a gente tem aqui esse conceito de eubiose e desbiose. Então, a gente sempre pensa na microbiota intestinal e deve pensar, né, como um órgão funcionante e que, de preferência, vai exercer funções que são benéficas para o ser humano. Então, aí, a gente tendo este equilíbrio, né, onde essa comunidade bacteriana, ela vai tender a controlar, inibir o crescimento exagerado de patógenos, ela vai trabalhar produzindo metabólitos que são benéficos para o corpo humano, ela vai, tanto através de seus metabólitos, como através de ligações diretas com as células epiteliais, estimular a integridade da barreira epitelial, muito importante para todo equilíbrio fisiológico do corpo humano, controlando também aí a imunidade da mucosa intestinal. Ela vai estimular também e exercer esse papel educador da imunidade, isso é muito legal, né? A microbiota, ela é uma professora, né? Ela age, né, diretamente também relacionada às células imunes que estão, a princípio, nesse sistema imunológico da mucosa, mas também que se estende aí para a via sistêmica, educando esse sistema imunológico para que ele possa, então, tanto ter uma capacidade de resposta que seja mais equilibrada, vamos dizer assim, mas que também seja capaz de responder e se defender contra os micro-organismos patógenos que vão estar aí no entorno desse indivíduo. De outra forma, né, se a gente tem uma condição de disbiose,
a gente vai ter justamente a falha, né, nessas boas funções. Então, a gente vai ter o crescimento exagerado de micro-organismos patogênicos, a produção de metabólitos tóxicos, com suas diversas consequências, tanto em termos de, eventualmente, né, malignização, como obesidade, como dano à mucosa intestinal. Então, a gente tem aí a possibilidade de perda da integridade da barreira intestinal, a gente tem essa estimulação que pode ser imunológica, que pode ser, ao invés de educadora, reguladora, ela pode ser desreguladora, né? Enfim, então, nesse contexto, um maior favorecimento a diversas doenças, né? E esse conceito, né, de eubiose, de disbiose, ele é um conceito complexo, ele é um conceito que não é, claro, cartesiano, isso é eubiose, isso é disbiose, né, vocês devem imaginar, mas muitas vezes, e eu trago isso porque a gente vai falar depois, né, das propagandas das fórmulas infantis, então muitas vezes, né, a propaganda traz que se você favorecer, por exemplo, a proliferação de bifidobactérias, você vai ter uma microbiota boa, né, um raciocínio assim bem simplista, que não contempla toda a complexidade em torno desse entendimento, né? Então, na verdade, esse equilíbrio que precisa existir na composição dessa microbiota, como eu disse, ele tem que ser um equilíbrio que seja em conjunto favorável para aquele ser humano, né? E não está relacionada apenas, de forma alguma, a um micro-organismo específico. Pelo contrário, a gente vai ver que várias vezes, quando a gente fala de eubiose, se fala também em diversidade. Eu digo que microbiota se assemelha também à sociedade humana, né? A diversidade, ela é extremamente benéfica para que várias características boas, né? Para que vários produtos possam vir aí dessa sociedade. Então, a gente tem aí, novamente, essa visão um pouco simplificada, por vezes, né, que determinadas bactérias são benéficas, determinadas bactérias são maléficas, mas, na verdade, a microbiota precisa conter, inclusive, os micro-organismos maléficos, né? Eu vou falar um pouco rapidinho sobre o estudo que eu fiz no meu doutorado, né, e que a gente viu que as nossas crianças, ao nascer e no primeiro mês de vida, eram altamente colonizadas por Escherichia coli. Mas esse estímulo também de potenciais patógenos, eles, como eu disse, podem ser extremamente importantes para a educação desse ambiente intestinal, dessa barreira intestinal e dessa imunidade intestinal. Então, falando mais um pouco, né, sobre esse processo de implantação da microbiota, a gente tem aí essa janela de tempo, né, que vai desde o nascimento da criança, como eu falei, que nasce relativamente estéril, a mais ou menos 2, 3 anos de idade. Essa implantação, esse desenvolvimento dessa comunidade microbiana, ele ocorre em paralelo com o desenvolvimento de outros sistemas, como o sistema imunológico e o sistema nervoso entérico. Então, pessoal, pequenas oscilações, mudanças que possam ocorrer durante esse período, como, por exemplo, né, o uso de antibiótico nos primeiros meses de vida, o uso de antibiótico no primeiro ano de vida, ele está relacionado a consequências a longo prazo, né, está mais relacionado ao aumento das doenças alérgicas e até de doenças autoimunes, quando ocorre justamente nesse período. Então, agravos, mudanças, né, interferências que modifiquem grandemente essa comunidade bacteriana durante esse período de implantação, vai resultar tanto na mudança da microbiota do ser humano, vamos dizer, ao longo da vida, como também vai impactar esses sistemas que estão em desenvolvimento, justamente em paralelo aí a essa microbiota intestinal.
Então, nessa questão da implantação da microbiota, a gente tem um conceito muito importante, que é o conceito das sucessões bacterianas, onde se chama atenção para a importância do efeito de prioridade. O que é esse efeito de prioridade? Os primeiros micro-organismos, aqueles dos primeiros dias de vida, eles têm uma preferência, eles têm a possibilidade de modificar esse ambiente intestinal, trazendo, então, alterações, né, produzindo substâncias, modificando o pH, de forma a favorecer a sua permanência, né, a permanência dos seus, e impedindo a colonização por outros micro-organismos que possam vir a seguir. Então, se diz que esse primeiro mês de vida, inclusive, talvez seja ainda o período mais crítico e que com potencial de interferir, né, novamente, como eu estou dizendo, né, nessa formação dessa microbiota intestinal nesse período e, consequentemente, na microbiota que vai acompanhar o indivíduo adulto ao longo da vida. E aqui, novamente, né, analisando esses fatores que interferem na implantação da microbiota, a gente tem essa grande influência, né, depois da via de parto, a gente vai ter a grande influência da lactação ou da não lactação, né, ou do uso de um produto, de um alimento, com algumas características que a gente precisa analisar. E, a partir disso, a gente poderá ter desfechos de saúde ou de doença, como a gente já comentou. Então, aqui só para a gente trazer essa imagem visual, né, dessa mucosa intestinal amadurecendo em paralelo com o sistema imunológico, né, da mucosa intestinal e também em paralelo com o sistema nervoso entérico. Essa comunicação do trato gastrointestinal, da microbiota intestinal com o sistema nervoso entérico, formando aí o que se chama, né, eixo intestino-cérebro, eixo microbiota intestino-cérebro, na verdade, é um tema que vem sendo cada vez mais estudado, né, onde existem várias evidências concretas, isso não é só teórico, por enquanto as evidências, muitas delas, né, são construídas a nível de modelo animal, os estudos em humanos, eles ainda não são tão conclusivos, mas é uma área que certamente vai avançar muito. Dentro, também, aí desse desenvolvimento desse eixo, né, a gente tem a microbiota intestinal interferindo muito diretamente na comunicação aí com esse cérebro, tanto através de metabólitos que são produzidos por esses micro-organismos, né, como os ácidos graxos de cadeia curta, como através do que eles induzem células epiteliais, como as células enterocromafins, a produzir, como é o caso da serotonina, né, que é produzida, na sua grande maioria, no intestino, como também esses micro-organismos, eles interagem diretamente com essa inervação presente aí na mucosa intestinal e se comunica com o cérebro através do nervo vago. Estudos animais, novamente, mostram que os animais germe-free, né, que nascem sem microbiota, eles têm várias consequências em termos de comportamento animal, e que essa alteração do comportamento, ela pode ser prevenida se aquele animal ele for colonizado por um conjunto de micro-organismos, né, demonstrando aí essa influência dessa colonização bacteriana sobre a função do cérebro
E a importância disso neste período crítico, né? Então, vários estudos tentando aí estudar as potenciais influências da disbiose, vamos dizer assim, no início da vida, e a ocorrência, e talvez até a maior ocorrência, de transtornos do desenvolvimento na infância, que a gente vem presenciando nos últimos anos. Então, trazendo aí todo esse contexto da importância da microbiota, falar um pouco sobre como é que o leite humano interfere na composição da microbiota. Então, a gente sabe que o leite humano, ele tem uma parte, né, sólida, ele é mais composto por água, mas ele tem uma parte sólida que representa os nutrientes, né, os macronutrientes, mas talvez, certamente, a parte mais preciosa, vamos dizer assim, mais exclusiva do leite humano, seja aí a parte dos micronutrientes, né? Na verdade, nem são micronutrientes a maioria, né? Uma parte desses compostos sólidos são substâncias bioativas, são substâncias que não são nutricionais, são moléculas, são sinalizadores que existem, que a sua presença no leite humano ocorre para poder passar informações. Isso é muito interessante, muito legal, muito bonito, né, para o bebê que está nascendo, né? Então, a gente vai ter aí, e a gente vai falar um pouco mais, né, um biofluido, né, que é o leite humano, que contém, por exemplo, uma grande quantidade de bactérias. Então, na verdade, o leite humano, ele é também um veículo de semeadura desse trato gastrointestinal. Além da semeadura que ocorre, né, durante o parto vaginal, a gente vai ter a transferência de micro-organismos através do leite materno. E esses micro-organismos, eles são selecionados, né, eles são captados da microbiota intestinal da mãe. Então, é uma forma, né, da mãe estar novamente semeando a microbiota do seu filho num contexto de vida semelhante ao dela, né? A gente vai ter nesse leite materno uma quantidade grande de pré-bióticos, né, assim são chamados, os componentes que chegam intactos na luz intestinal, no cólon, e são utilizados pelas bactérias intestinais. São substâncias não nutricionais, né, não nutritivas, que servem apenas para alimentar as bactérias intestinais. Então, o leite materno, ele tem, por exemplo, mais de 200 tipos dos chamados oligosacarídeos do leite humano, 200 tipos. Isso é algo ainda em estudo. É algo que ainda está sendo desvendado, né? Todo o significado que tem todos esses componentes, todos esses oligosacarídeos, né? Além disso, ela tem as células imunológicas, chamando a atenção aqui para a IgA, né, do leite materno, que é um importante regulador também, né, dessa resposta, tanto imunológica como microbiológica, dentro do ambiente intestinal. Então, a gente fala muitas vezes, né, de componentes do leite humano, de oligosacarídeos, de proteínas, de imunoglobulinas, mas também aí não contempla toda a complexidade do leite humano. O leite humano, ele é um sistema complexo, ele é um sistema biológico complexo, mutante, né, como outros sistemas biológicos que existem no corpo humano, como o sistema imune, como a placenta, né, e isso é importante sempre para a gente entender, né, para a gente compartilhar esse conhecimento, porque, ou seja, o leite humano, ele não é reprodutível, é impossível de se fabricar um fluido que seja igual ao leite humano. E aí, trazendo especificamente, já falei um pouco, né, da riqueza que existe dentro do leite humano, de substâncias que são direcionadas à microbiota intestinal.
que vão agir de diferentes formas para tanto favorecer a colonização de determinados micro-organismos, mas também para controlar a proliferação de outros micro-organismos, né? Então, a gente tem aí, como eu disse, as imunoglobulinas, né? Essas imunoglobulinas, elas são específicas, algumas delas, né? Ou seja, elas representam também a imunidade que a própria mãe desenvolveu ao longo de sua vida, que ela desenvolve ao interagir com os micro-organismos daquele meio ambiente onde ela convive, e que ela, então, transfere novamente esses fatores reguladores para poder aí controlar essa colonização bacteriana nesse recém-nascido. Então, quando a gente analisa, minha gente, esse processo, né, de aperfeiçoamento, vamos dizer assim, desse leite humano, quando a gente reflete que o aleitamento, ele moldou aí, né, desde da evolução que se iniciou lá atrás com os primeiros mamíferos, lembrando que, né, as bactérias foram os primeiros micro-organismos, foram os primeiros seres a colonizar, né, a existirem na superfície da Terra. Quando os demais começaram a surgir, eles tiveram que aprender a conviver com as bactérias. Então, na verdade, houve uma coevolução dos mamíferos, depois dos seres humanos, com esses micro-organismos. E o leite humano, ele foi coevoluindo junto. E ele, ou seja, por todos os processos de seleção que a gente já conhece, ele foi se adaptando para poder dar uma maior chance de vida e de sobrevida aos novos seres humanos, né? Então, a gente tem aí o quê? 200 milhões de anos, né, dos mamíferos, 2 milhões de anos da evolução dos hominídeos, e aí a gente vem, pessoal, para uma intervenção que tem cerca de 150 anos, né? É menos de 0,1% do tempo da evolução humana em que os seres humanos estão sendo expostos a esse produto industrializado, né? Que é a fórmula infantil. Além da gente ter uma série de componentes no leite humano que estão aí direcionados, né, a essa microbiota intestinal, a gente vê essa ligação também muito forte, né, de componentes do leite humano com o sistema imunológico. Então, essa relação microbiota, sistema imunológico e leite humano, ela é de uma complexidade desafiadora, né, e ao mesmo tempo encantadora, né? Então, a gente vai ter aí todos esses fatores se relacionando dentro do novo ser humano que está nascendo, né? A gente tem um potencial grande de vários componentes que tem aí dentro do leite humano, inclusive, né, foi uma descoberta até mais recente, vamos dizer assim, né? O leite humano tem uma grande quantidade de microRNAs, então, existem vários componentes no leite humano que têm um potencial de causar mudanças epigenéticas, né? Se deseja que seja aí modulando da melhor forma essa expressão genética, mas a gente tem também a possibilidade dessa interferência epigenética também através da própria microbiota. Então, existem vários caminhos pelos quais a microbiota ela pode ter um efeito epigenético nesse ser humano em formação, no início da vida. Aqui, mais uma vez, é mais uma imagem, né, para a gente visualizar um pouco este cenário, né, para a gente se imaginar aí dentro dessa luz intestinal, onde essa colonização vai estar acontecendo, esses micro-organismos aí atapetando a mucosa intestinal, né, em contato direto com essas células. Vocês sabem que
a barreira intestinal, na barreira intestinal, a gente tem apenas uma camada de células epiteliais, é uma superfície em que o contato, a proximidade do interno com o externo é muito grande, né, do ser humano. A gente vai ter aí só uma barreira de muco que separa essas bactérias, esses micro-organismos, dessa camada de células epiteliais. A gente tem, né, nessas células epiteliais, receptores que são próprios para reconhecer segmentos microbianos, isso é outra coisa, né, que fala aí tão fortemente dessa coevolução do homem com as bactérias, como o corpo humano, né, ele nasce pronto, né, preparado para essa interação, né, esperando que essa interação aconteça, e a presença aí, quando existe, né, dessas diversas substâncias do leite humano que vão interagir novamente, tanto com esses micro-organismos, quanto com esse epitélio, quanto com essas células imunes, e toda essa diferenciação, esse desenvolvimento, mas também essa diferenciação imunológica que vai estar ocorrendo durante esse período, né? Então, fica claro, eu espero que tenha ficado muito claro, né, que priorizar o aleitamento materno, particularmente nesse período essencial do início da vida, é interferir diretamente, né, na chance de dar saúde e de doença do ser humano, né, é favorecer, é promover aí a condição de simbiose, de eubiose, com todos os potenciais benefícios que isso pode trazer. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês, então, desse meu trabalho, foi meu trabalho de doutorado, e como, a partir daí, eu digo que a partir daí, a minha militância de proteção pelo aleitamento materno aumentou muito. Eu até então tinha uma visão mais que normalizava também o uso da fórmula infantil. E aí, essa foi a minha proposta, foi o meu estudo, né, de doutorado, a gente quis, né, estudar a implantação microbiana num grupo de crianças. A gente, na verdade, só estudou 10 crianças, foi um estudo caro, né? Ainda naquela ocasião, os métodos moleculares estavam começando a ser desenvolvidos, e a gente só conseguiu fazer realmente essa análise de 10 crianças, mas então a tentativa foi analisar, através de técnicas moleculares, a implantação da microbiota fecal de um grupo de recém-nascidos saudáveis. E esses recém-nascidos saudáveis foram recém-nascidos em aleitamento materno exclusivo. Esse foi um dos critérios de inclusão nesse estudo. A gente queria delinear esse perfil, né, de como ocorria essa sucessão bacteriana nessas crianças, nesse contexto, né, crianças que nasceram de parto normal e que foram amamentadas. Então, a gente vê aqui, isso aqui é um gráfico representando aqui, né, a frequência dos diferentes micro-organismos em determinados pontos de tempo, né? Então, a gente tem ao nascimento, que foi entre o primeiro e o segundo dia de vida, depois a gente vai ter com uma semana, e depois a gente vai ter com 30 dias. Veja as mudanças que vão acontecendo nessas comunidades bacterianas ao longo desse tempo. A gente percebe nesse roxinho aí, o lilás, o percentual de Escherichia coli. Então, a gente encontrou uma elevada taxa de colonização por Escherichia coli, que vai caindo com o passar do tempo, mas ainda assim permanece como um dos principais representantes aí dessa composição dessa microbiota. E aí, interessante, né, essa questão da gente ter encontrado uma frequência muito elevada e uma quantidade relativa elevada de Escherichia coli em nossas crianças chamou um pouco de atenção e destoava um pouco de alguns estudos que
eram publicados, já tinham sido publicados em outros países do mundo. E chamou muita atenção esse outro estudo, né, quase o contraponto do nosso, né, a gente publicou o nosso, destacando a questão da elevada abundância de Escherichia coli, e a gente tem esse outro estudo que foi realizado em crianças suíças, trazendo justamente o oposto, a reduzida colonização por enterobactérias e a elevada colonização por estafilococos, mesmo em crianças nascidas de parto vaginal. E este fenômeno aparentemente está relacionado às práticas de higiene, a questão da contaminação ambiental, que circula, né, as pessoas nesses dois cenários tão diferentes, né? O nosso estudo foi feito por crianças de uma comunidade, né, de uma favela, próxima lá ao hospital universitário, né, e esse estudo suíço foram feitos com crianças de todo um contexto de condição socioeconômica muito mais favorável. Então, se sabe que esse convívio, esse contato, né, da mãe, né, com o ambiente, molda o seu leito materno, molda a sua microbiota, molda a sua resposta imune. E isso vai ser transferido para esse bebê que está nascendo, né? Então, ela vai levar, né, para esse bebê toda essa vivência microbiana e imunológica que faz parte aí da vida dela, né? Então, imagine propor para uma criança que nasce no Brasil a mesma fórmula infantil que é oferecida para a criança que nasce na Suíça, que é exatamente isso que acontece, né? Existe mais ou menos uma padronização aí na composição das fórmulas infantis. Aqui trazendo um pouco essa questão, a questão do uso do antibiótico, veja que coisa, né, esse bebezinho, essa bebezinha era uma mocinha, ela precisou fazer uso de antibiótico ainda no primeiro mês de vida, e a gente vê o impacto que isso trouxe a curto prazo, né, ela, na análise de 30 dias de vida, ela surge com um percentual elevado, uma quantidade relativa elevada de Klebsiella, né, um micro-organismo aí oportunista e que termina sendo favorecido pelo uso do antibiótico. A tendência é que isso vá havendo uma recuperação da composição da microbiota intestinal, mas às vezes, quando isso particularmente acontece num período crítico como esse, essa recuperação pode não ser completa. Por isso que é tão desastroso o uso do antibiótico no início da vida, novamente, né? Aí tem um outro trabalho que foi publicado pelo grupo, né? Esse trabalho ele foi feito em parceria com o grupo da microbiologia da USP também, né? Coordenada aí pela professora Carla Tadei, e eles já fizeram um estudo já nas crianças com mais de 1 ano de idade, onde eles analisaram a influência do aleitamento materno na questão da resiliência da microbiota. E eles viram que as crianças em aleitamento materno, elas, mesmo após o uso do antibiótico, elas tenderam a ter uma composição da microbiota muito mais resiliente, elas tiveram menos mudanças significativas no perfil dessa microbiota e voltaram com muito mais rapidez a sua composição da microbiota anterior, quando comparado às crianças que já estavam em uso de fórmula infantil. Então, trazendo aí a importância do leite materno também para a questão da resiliência, que é tão importante na composição da microbiota intestinal. Então, entrando agora um pouco na questão do marketing, né? A gente tem aí um biofluido fantástico, né? Ainda pouco estudado. Quando a gente vai ver a quantidade de estudos que existe sobre o leite humano, ela ainda é muito aquém do que precisaria ser realizado. Ainda existe muito conhecimento que precisa ser avançado, aprofundado, mas apesar de todas essas
esse conhecimento maravilhoso, né, é um produto que não é promovido, é um produto que não é propagado, né? A gente não entra no computador e, de repente, vê uma propaganda de aleitamento, infelizmente, né? Vê um pop-up de propaganda de aleitamento, das vantagens do leite materno, né? A mãe está procurando ali, olhando as redes sociais, ela não vai encontrar uma propaganda de aleitamento materno, né? O profissional de saúde não vai receber um folder de propaganda de aleitamento materno. Mas, do outro lado, a indústria de fórmula infantil investe milhões mundialmente em propagandas de diversas, com diversas estratégias, né, para poder fazer o marketing dos seus produtos, né? Aqui embaixo é a tela do meu computador e imagina minha raiva, né? Ao me deparar, quando eu abro aqui uma guia, né, comum, né, de busca, com uma propaganda, um pop-up, que é proibido, por sinal, né, existe uma lei brasileira que proíbe a propaganda de fórmulas infantis, mas que tem uma propaganda aí de um produto da Nestlé, uma fórmula infantil da Nestlé. Então, aí, através das redes sociais, eu vou falar um pouquinho dessa questão do marketing digital, que tem sido um problema adicional, né, imensamente desafiador nessa questão da tentativa de controlar o marketing dos substitutos, ditos substitutos de leite materno, né, e a gente tem ainda também a outra via aí de propaganda, agora direcionada aos profissionais de saúde, né, a gente tem a elaboração pelas indústrias, né, pelo marketing das indústrias, de materiais que são ditos materiais educativos e que técnicos científicos ou educativos, por absurdo que pareça. Então, essas duas imagens aqui à direita, né, que vocês estão vendo, são folders. Quando a gente vai olhar bem ali na letrinha pequena, a gente vai ver que está escrito, né, não dá para ver, mas estou dizendo a vocês, né, material técnico-científico destinado a profissionais da área de saúde, e a gente vê claramente que são propagandas, né, e propagandas enganosas, né, a gente vê aí nessa imagem de cima, né, contém esses dois HMOs, né, são oligosacarídeos do leite humano, né, Human Milk Oligosaccharides. Então, eles conseguiram manter o nome desses oligosacarídeos sintéticos como sendo oligosacarídeos do leite humano, né, e aí eles fazem essa comparação direta com o leite materno, que também é proibido, né, então não deve se propagar a fórmula infantil como sendo semelhante ao leite materno, e a gente vê aí essas alegações em saúde, né, suporta o sistema imunológico, favorece o desenvolvimento cognitivo e visual, favorece a programação metabólica, e são todas alegações sem fundamentação científica. Eu gosto muito desse discurso, eu não sou contra a fórmula infantil, eu sou gastroenterologista, eu prescrevo fórmula para diversas situações, né, as fórmulas infantis, inclusive de rotina, como a gente chama, elas são essenciais, necessárias, né, para a nutrição de crianças que não podem ser amamentadas. Eu gosto muito de comparar elas a remédios, eu digo que quando tem uma indicação, o remédio é necessário, mesmo que ele tenha algum efeito colateral, né, então o que a gente não pode é ser inocente, e nem acho justo que as famílias sejam inocentes, né, ao não saberem que existem potenciais danos associados ao consumo dessas fórmulas, né, então se a gente, né, priva aquele corpo em desenvolvimento, né, de todos esses fatores reguladores que existem no leite humano, né, e através também da microbiota, é óbvio que a gente vai ter consequências negativas em relação a isso. Eu me deparei com esse termo, que eu não conhecia e trouxe aqui para vocês, né, que é essa questão do mismatch evolucionário, né, que é a incompatibilidade, o descompasso evolucionário, minha gente, que é um pouco aquilo que eu estava falando, né, imagino que o ser humano passou por todo esse tempo, né, coevoluindo com esse biofluido, né, e de repente, né, de 100 anos para cá, 150 anos para cá, muitas crianças
param de receber esse biofluido para receber um produto industrializado. Então, a gente tem um corpo que se desenvolveu, né? A gente é um ser humano, um novo ser humano que nasce, né? E que está adaptado para receber o leite humano e, de repente, ele recebe uma fórmula, né? Então, aqui, isso claramente, não pode dar certo, né? Então, apesar, né, de claramente isso, o uso da fórmula infantil, né, ela não poder ser vista como algo benéfico, saudável, né, ela não deveria ser promovida como algo que aumenta o potencial de saúde do ser humano. Isso é o que eles fazem, né? Então, é muito comum aqui a gente tem algumas alegações que são usadas pela indústria, né? É tão bom quanto o leite materno, protege de infecções como o leite materno, como vocês viram ali, né? Aumenta o desenvolvimento do sistema nervoso central, aumenta o QI, né? Previne alergias. Fórmulas premium, né? As fórmulas premium são fórmulas que têm adicionais, que têm esses compostos bioativos sintéticos, né, para os quais não existe evidência científica de eficácia, mas, ou seja, que eles promovem como sendo capazes de trazer esses benefícios adicionais. Então, né, aqui do outro lado, a gente tem o que as evidências trazem, né, que só o leite humano contém, né, as células vivas e o oligosacarídeos na diversidade que existe no leite humano, a adição de probióticos e prebióticos. Na verdade, a gente não tem fórmulas com probióticos no Brasil, a gente só tem com prebióticos, e tem fórmulas com 2 e 4 oligosacarídeos do leite humano, mas isso não pode, de jeito nenhum, ser comparado à complexidade sequer dos prebióticos, né, no leite humano. Não existem estudos que comprovem a possibilidade aí da fórmula infantil aumentar a cognição de crianças, né? Não existe nenhuma evidência para a questão da prevenção de alergias, isso já foi bem, na verdade, pelo contrário, alguns estudos indicam que aumenta, né, a probabilidade de alergias. Esses labels que eles colocam, de que é premium, de que é gold, não está associada a nenhum benefício adicional, só aumenta o custo dos produtos. Então, na verdade, o que a evidência traz é que a fórmula infantil ela deve ser restrita às suas indicações, né? Como eu disse, é um medicamento, tá? E aí, refletindo um pouco sobre nós, né, sobre a academia, sobre a ciência, como é que a gente pode participar aí desse movimento de combate a esse marketing abusivo? Uma das questões aí são as coalizões, né, e como é bom, novamente, eu falei no início, poder contar com essa rede, né, que agora eu falo da DORD, né, que é um grupo super alinhado com todas essas questões aqui que estão sendo colocadas, né, e que age, de fato, com todo o critério, né, ético, inclusive sem aceitar aí patrocínio das indústrias de fórmulas infantis, que me deixa extremamente feliz, né, um porto seguro aí no meio de tanto conflito de interesse que a gente vê, infelizmente, né, em várias sociedades científicas do Brasil e do mundo. Né? Esse é um dos trabalhos que foi lançado em 2023 numa série que é chamada Série Lancet de aleitamento, em aleitamento, né, em breastfeeding, e nesse estudo daqui, os autores, eles fizeram um estudo multicêntrico, né, envolvendo diversos países do mundo, onde eles tentaram rastrear como era organizado esse sistema de marketing, né, das indústrias das fórmulas infantis. E a gente vê aqui que eles têm 4 frentes. Na verdade, assim, são áreas diferentes do marketing, dentro das indústrias de fórmulas infantis. Então, elas têm a área da promoção, né, e da propaganda, tem a área destinada aos profissionais de saúde, ao patrocínio de profissionais de saúde e à ciência, né, ao patrocínio da ciência, né, a área que está relacionada
organizar e influenciar, né, o lobby, né, o network, o lobby em várias instâncias, e o grupo aí dentro da própria indústria. Então, o profissional de saúde, ele é um alvo importante da propaganda da indústria, né? Porque eles são formadores de opinião, né? Eles interferem na decisão das famílias e eles formam outros profissionais de saúde, eles são formadores, né? Então eles são extremamente influentes e por isso tão valorizados, né? Então a gente tem um assédio muito grande das indústrias, né? Esse assédio começa muito cedo. Então, por exemplo, né, os pediatras, eles são muito assediados. Já, por exemplo, na residência médica, recém-formado, é muito comum que esse assédio já aconteça de forma muito descarada, persistente, né, influenciadora. Então, nesses estudos que eu falei, eles fizeram esse levantamento, né, em relação também à questão das alegações em saúde, as falsas alegações em saúde, enfim, as alegações em saúde. E eles identificaram 1.884 alegações em saúde, né, declaradas, proclamadas pelas indústrias de fórmulas, né? Dessas 1.884, apenas 560 das alegações traziam alguma referência. Então, assim, eles alegam, às vezes, sem fonte científica nenhuma, é propaganda enganosa mesmo, né? E dessas 560, né, quando os autores foram atrás para ver a qualidade da evidência, né, apenas, a gente vê aí, 107 eram ensaios clínicos registrados, né, e desses, 46 tinham vários vieses que colocavam, então, esse ensaio, né, num alto risco de viés. Deixando claro, né, a baixa qualidade, né, dessa produção científica, que muitas vezes, né, encomendada pela indústria, propagada pela indústria, mas na hora que a gente vai atrás para ver a qualidade, a gente se depara com esse tipo de fato. Eu trago um artigo de revisão que eu, professora Gisélia, conseguimos fazer em 2024, nos deu muita satisfação, muito orgulho, né? Quem tiver interesse, eu acho que é muito educativo, né? E a gente revisou um pouco essa questão do marketing alimentação infantil, principalmente em relação às fórmulas infantis, né? E aqui eu trago uma tabelinha em que eu trouxe novamente aqui as alegações, né? Algumas alegações trazidas pelas indústrias, e a contestação para essas alegações. E aí a gente tem, por exemplo, né, as alegações de que contém prebióticos, né, GOS e FOS, que levam a um perfil de microbiota semelhante ao leite materno, ou ainda que contém os oligosacarídeos do leite humano, como eu falei anteriormente, né? E aí a contestação vem através de várias instituições, né, que se posicionam no sentido de que não é possível um conjunto de prebióticos sintéticos mimetizar o efeito prebiótico do leite humano, mas eu gosto particularmente de uma colocação que foi feita pela Sociedade Alemã de Pediatria, onde eles colocam assim: o uso do termo oligosacarídeos do leite humano e abreviações como HMOs na promoção de fórmulas representa uma idealização inaceitável. Então, achei que foi muito forte essa colocação, né, e que, infelizmente, também esse apelo, né, não surtiu efeito, né, porque continua existindo essa propaganda, ainda utilizando essa sigla HMO, inclusive no rótulo do produto, né.
ainda nesse mesmo artigo, né, a gente traz esse outro quadro, em que a gente analisa um pouco essa questão do início da vida, né, da vulnerabilidade do ser humano no início da vida, todas essas imaturidades do corpo humano, dos sistemas, da mucosa intestinal, né, analisa aí, né, toda essa riqueza de componentes bioativos que existem no leite humano, direcionados a essa fragilidade, direcionados a auxiliar no desenvolvimento desse corpo e desses sistemas, né, em desenvolvimento. E, por outro lado, a gente destaca um ponto que muitas vezes não é abordado, claro, né? Não é abordado. Eu digo que fórmula infantil deveria ter bula. Eu sou a favor de que fórmula infantil tivesse bula. Ia ter lá, ó, potenciais efeitos adversos. E precisaria ter, né? Ó, contém AGEs, né? Que são moléculas resultantes das altas temperaturas que são empregadas na fabricação das fórmulas infantis, a digestibilidade dos nutrientes não é satisfatória, existem toxinas, né? Tem vários estudos analisando a presença de toxinas, de metais pesados, partículas de antibiótico, então, tem vários componentes aí que não são nem informados a todos, nem aos profissionais de saúde, nem aos familiares, né? E aí a gente está vivendo agora essa nova era, né, ainda mais desafiadora, como eu falei, que é a era do marketing digital, né, e ele aparece em vários cenários, né, tanto os websites, como em aplicativos, como eu falei do pop-up, e a gente tem a questão do uso das mídias sociais, né, infelizmente, inclusive por profissionais de saúde, trazendo supostamente orientações, mas que terminam promovendo o uso da fórmula infantil. E só também para trazer para vocês que esse ano, né, em maio, foi aprovado na Assembleia Mundial de Saúde, onde teve uma participação importante do grupo da IFAM Brasil, uma resolução, né, que busca proibir, aí, coibir a publicidade digital destes produtos que competem com a amamentação. Então, isso foi aprovado, resta agora implementar as ações, que é a parte mais difícil sempre, né? Aqui eu trago a questão, que é um trabalho que a IFAM faz anualmente, que é o monitoramento da NBCAL. A NBCAL é a norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, é uma lei brasileira, né, que regulamenta essas práticas de marketing, e nesse último monitoramento 2024, a gente vê aí o surgimento, né, dessas propagandas, novamente digitais, né, através de redes sociais e sites de venda, né, e aqui eu trago também outro mundo, né, que se abriu diretamente para as indústrias de fórmulas infantis, né, elas agora têm plataformas que são direcionadas, já tinham, mas agora o acesso a elas aumentou muito, são direcionadas a profissionais, né, da área de saúde, onde eles propõem aí trazer uma educação continuada, né, supostamente em assuntos que beneficiam a nutrição infantil, mas é óbvio que por detrás disso a gente tem a propaganda da marca, a gente tem a propaganda do produto, né? Eles destacam sempre componentes, né? Então a gente vê aqui a propaganda pesada em cima dos HMOs, que agora é o grande boom das fórmulas infantis, e quando a gente entra nessas plataformas, a gente vai ver aulas, né, artigos, revisões, infelizmente, com a participação de lideranças acadêmicas e científicas, que, enfim, trabalham aí em parceria com essas indústrias. Nesse artigo, né, na verdade, uma edição especial desse jornal, que foi lançado agora, esse ano, né, super sugiro, tem vários artigos muito bons, né? Mas esse artigo aqui que traz a questão da influência comercial na alimentação de bebês, ele analisa justamente, né, essa interferência da ciência, dos profissionais de saúde, né, e das políticas em relação às práticas alimentares na infância, né? Então, essa pseudociência, vamos dizer assim, né, ela ocorre, né, através do patrocínio, né, de pesquisas que são
contém vieses desde o seu início, né, através do patrocínio, né, da publicação, né, artigos científicos promocionais, né, então, todo esse contexto aí, toda essa fachada da ciência, né, ela ajuda muito a moldar esse discurso acadêmico, né, como eu falei, e termina influenciando fortemente, inclusive, né, esses novos profissionais que vão formando. Eles identificam, eles têm toda uma estratégia para poder identificar esses líderes, né, esses formadores de opinião, e eles investem muito dinheiro para ter esses profissionais ao lado deles. Então, esse é meu último slide, pessoal. Eu queria trazer vocês até aqui, né? Ficou, então, essa proposta que eu trago, né? De quanto é importante a gente priorizar o aleitamento, quanto é importante, enquanto acadêmicos, enquanto cientistas, a gente fortalecer o discurso, né, da profundidade, da complexidade, da importância incomparável, né, do leite materno para a nutrição humana, para a evolução humana, né? Quanto é importante a gente combater, a gente também se posicionar contra essas interferências comerciais na ciência, né, nas publicações, na produção científica. Então, como eu disse no começo, é uma responsabilidade de todos, né, promover e proteger o aleitamento materno, priorizar a amamentação, e que a gente possa realmente se sentir cada vez mais participante desse processo, tanto na produção de uma ciência de qualidade, né, como também no esclarecimento dessas informações científicas falsas. Vou parar aqui para voltar para ver vocês. Excelente, Kátia, muito obrigada, palestra incrível, de um assunto importantíssimo, né? Como você disse, para a nossa evolução, inclusive, né? Então, muito, muito obrigada, viu? Eu fiquei aqui só, eu tentava dar um print numa manchete, mas tudo era manchete na sua então, assim, muito obrigada mesmo. Agora, Kátia, a gente costuma abrir para as perguntas, Sim. Então vamos ver se a gente tem alguma pergunta aqui no chat. Ainda tem a Natália Torlai, tem uma dúvida. Em relação aos probióticos infantis, o que você acha da linha Nanker, Bifidobacterium lactis? Há uma evidência que sustenta sua eficácia e segurança? Já me deparei com médicos que prescrevem este para um bebê, prescreveram para um bebê conhecido. Obrigada, Natália, boa pergunta. Essa é outra estratégia, né, que a Nestlé aí vem investindo, né, numa linha de produtos, também em associação, como eu disse a vocês, a gente não tem fórmula infantil com probiótico, não é permitido no Brasil, então eles trazem a proposta de uma linha de probióticos, né, para bebês, que leva, inclusive, o nome também, né, da linha de fórmulas infantis. Não existe evidência nem de segurança. A segurança, ela existe para algumas situações específicas. Não existe indicação para o uso indiscriminado de probióticos para bebês, inclusive as recomendações recentes sugerem que isso não seja realizado em função de toda a vulnerabilidade que existe nesse período, e além do mais, né, não existe nenhuma evidência de eficácia. Os probióticos, eles não demonstram ser capazes de colonizar efetivamente a mucosa intestinal. Eles são transeuntes, eles passam, eles podem exercer alguma ação enquanto estão sendo consumidos, vamos dizer assim, né, ingeridos, mas uma vez que aquela inoculação ela para de acontecer, eles desaparecem, eles não
colonizam, tá? Então, é uma moda, Natália, mas não há evidência. E está na moda, né, essa recomendação como se fosse um composto nutricional, né? Os Sim. probióticos, os prebióticos e complexos vitamínicos, como se eu reunisse uma série de nutrientes e isso me garantisse a qualidade da alimentação, né, que é rica então nesse bando de nutrientes, assim, nesse ajuntado de nutrientes, né? Uma coisa Chamado nutricionismo. exatamente, Não é isso, né? Destacar componentes, né? E falar das vantagens dos componentes isoladamente, né? Sem analisar aquilo como algo complexo, sistêmico, né? Que interage com vários outros fatores, né? E essa simplicidade é vendida e é bem aceita, né? As pessoas se interessam por essa proposta, infelizmente. Acho que e tudo passa, né, Kátia, pela educação do profissional, né? Eu achei essa parte da sua fala muito sensível, no sentido de, assim, olha, é o topo da cadeia educacional, né? Nós estamos falando de um profissional com terceiro grau, normalmente instituições de bastante qualidade, e que recebe a formação continuada de uma fonte que tem interesses comerciais, e não consegue distinguir essa relação comercial da relação científica, né? Então, eu acho que isso passa pela formação dos nossos profissionais, pelo nível de formação científica que a gente está oferecendo para essa população. Perfeito. Precisaria começar desde a graduação, né, Graziela? Isso, a capacidade da leitura científica, né, de qualidade, de fato, né, o profissional ser capaz de fazer uma análise crítica e ir atrás da fonte científica de fato, né, e não aceitar essa educação pronta, né? Tendenciosa, né? Tendenciosa, né? Fácil, facilitada muitas vezes, né? Que é oferecida, mas absolutamente tendenciosa. Só para destacar, né? Que isso é um problema mundial. Né? Isso não é um problema só da gente, né? Que a gente fica com a sensação de que estamos falhando. Eu sou professora universitária, temos que pensar qual é o nosso papel, e eu sempre faço essa reflexão, mas isso é um problema do mundo inteiro. O poder da indústria, né? O investimento que ela faz em todos esses recursos é muito grande, né, e capaz de influenciar indiscutivelmente profissionais com formações diversas em diferentes locais. Preocupante. Nós temos mais algumas perguntas aqui no chat. A Nicole te parabeniza, realmente o tema é muito importante, e a dúvida dela é como todos, no geral, podemos ajudar a reprimir essas propagandas. Denunciar essas publicações ajudam? Sim, ajuda, né? A IBFAM, e aí novamente no site da IBFAM, a gente tem uma série de informações sobre como proceder para realizar as denúncias. As denúncias devem ser enviadas para a Anvisa. A Anvisa é o órgão que fiscaliza, vamos dizer, essas propagandas indevidas, sabe? E eu acho que isso é um dos papéis, convocado a sociedade para atuar dessa forma, a sociedade de uma maneira geral, né? E, mais uma vez, o que eu instigo muito nosso papel enquanto atuantes na área acadêmica, né, e em qualquer instância, estou falando também aqui dos alunos, né, todos nós que atuamos na academia, temos aí uma responsabilidade de esclarecimento, de divulgação, de promover debates, né, ações em que possa se, então, trazer aí à tona uma análise mais crítica sobre essas propagandas enganosas. Perfeito. A gente tem mais uma pergunta aqui da Thaís Campos. Ela fala: boa noite. Primeiramente, agradeço por compartilhar esse valioso conhecimento.
Doutora Kátia, alguns estudos estão apontando usos terapêuticos do leite humano em adultos, enquanto reportagens revelam que algumas pessoas já consomem acreditando em efeitos de superalimento. Diante disso, como a senhora avalia o fenômeno do aleitamento adulto? Nem sabia que existia esse termo. Quais seriam os limites entre mito, uso terapêutico, validade e risco ético-social? Não é? Thaís, você me fez uma pergunta desafiadora, viu? Enquanto pediatra, minha leitura é sempre voltada às crianças, mas eu vou lhe dizer uma opinião, não é uma resposta baseada em conhecimento científico, né? O leite materno, ele é adaptado, né, para a nutrição e para toda essa moldagem do ser humano no início da vida, né? Nesse período, que é um período aí onde a gente tem todas essas janelas de oportunidades, né? Onde a gente tem todas essas possibilidades de interferências de todos esses órgãos e sistemas. É pouco provável que no adulto ele tenha benefícios que sejam equivalentes, semelhantes, né? E eu não sei nem sequer se tem algum benefício realmente para o organismo adulto, sabe? Eu acho que é muito mais um modismo também, né? As pessoas, por outro lado, pegam aí a propaganda que talvez ouviram, né, de todos esses potenciais maravilhosos do leite humano, mas é nesse período do início da vida, né? Então, assim, na verdade, eu não sou a favor, viu, Thaís? Eu sou a favor de que o leite humano fique para as crianças mesmo, essa história de ficar... Eu já vi, assim, porque eu já vi reportagem, né? Vendendo leite humano para gente que fisiculturista, uma loucura, né? A gente cheia de criança precisando, recém-nascido prematuro, né? Então, assim, vamos cuidar das crianças primeiro, né? Depois a gente vê o que é que pode fazer pelos adultos. E os bancos de leite, né? Os bancos de leite precisando de doação, de doação. Isso. Aí o Joaci tem mais duas perguntas, tá, Kátia? Daí Ótimo. Uma dúvida que me acompanha há um tempo: há a possibilidade de fazer leite em pó do leite humano, de maneira que conserve os componentes imunológicos, ou esse componente não pode ser preservado? Poderia ser uma nova forma de leite de verdade, com a qualidade original ideal, e quais as repercussões possíveis disso no mercado? Jaci, que ideia boa, né? Veja, eu não conheço, né? Não existe até o momento, até onde eu saiba. O que a gente tem agora é o leite humano pasteurizado, né? Que é justamente isso que a gente tem nos bancos de leite humano, né? A gente sabe que o processo de pasteurização ele já modifica, né? Traz uma mudança importante, vamos dizer assim, na composição do leite, porque precisa ser empregado às altas temperaturas, novamente, né, porque é isso que garante a segurança, né, então o leite pasteurizado, ele é um leite com maior duração, e ele é um leite que pode ser doado, né, para outras crianças, mas veja, eu acredito, eu imagino que não haveria um impedimento de transformar isso num pó, da mesma forma que se transforma, né, desidratar, né, acredito que se for realizar esse processo de desidratação, que é isso que transforma o leite em pó, né, a gente termina perdendo mais qualidade nutricional e de compostos bioativos, que é outra interferência térmica significativa, né, que vai matar muitas das células vivas, né, então lembrar, novamente, eu gosto de comparar a um sangue, né? Eu digo que é o sangue branco. Eu digo não, é dito na literatura que é um sangue branco, e eu acho pouco provável que a gente consiga ter um sangue em pó, né? Porque as células não estariam vivas se elas fossem desidratadas, né? E sempre lembrar, né? Que o leite, ele é individual, né, de cada mãe para cada criança, embora existam várias vantagens, e a gente diz assim, para a criança que não pode ser amamentada, qual é o leite ideal? O leite ideal é o leite do banco de leite. Se a gente tivesse uma grande rede de banco de leite, né, pasteurizado, essa seria a alimentação ideal para as crianças, né? Se a gente pudesse garantir isso, seria fantástico, principalmente no período mais crítico para a maior parte das crianças, né?
Mas, assim, o ideal, por todos aqueles fatores que eu coloquei, né? Porque existe ali uma composição que é produzida para aquela mãe, nesse contexto, nesse ambiente, nesse cenário, nessa região, com essas vivências, para aquela cria dela, né? E isso não se transpõe para outras crianças. Então, não acho que a gente vai conseguir avançar, pelo menos não comercialmente, né? Nesse sentido. Perfeito. Acho que a pergunta da Bianca foi respondida. Ela gostaria de saber quando um bebê recebe leite de outra mulher, seja via banco de leite ou amamentação, como ficam esses efeitos imunológicos e microbianos, né? Então... não, veja, existem vários estudos mostrando que a gente ainda tem vários efeitos, né? Embora, por exemplo, os micro-organismos, né, eles são mortos, vamos dizer assim, né? Com o emprego das altas temperaturas, mas a gente tem fragmentos de micro-organismos, minha gente, e esses fragmentos, né, essas partículas, como eu disse, como existem receptores que reconhecem partículas microbianas, a gente também tem um efeito imunológico, por exemplo, dessas partículas microbianas. Então, assim, como eu falei, existe uma vantagem do leite humano pasteurizado, e a gente vê aí claramente isso quando a gente analisa a sobrevida, né, e a morbidade, a menor morbidade dos recém-nascidos prematuros, né, que é incomparável se ele recebe mesmo que seja o leite pasteurizado. Então, está claro que esse benefício é muito maior do que a fórmula infantil, vamos dizer assim, né, mas um tanto, infelizmente, se perde. Em relação, então, à questão de quando se utilizar, né, na verdade, o estoque dos bancos de leite não é tão grande, né? Existem muitas vezes muitas campanhas, isso é outro assunto muito importante para que as doações de leite humano sejam feitas, mas como esse estoque não é tão grande, e a prioridade absoluta são os recém-nascidos prematuros, ou internados, hospitalizados, eles usualmente só são utilizados para essa finalidade. Agora, se uma pessoa, por exemplo, já aconteceu também, tem alguma dificuldade em aumentar o seu bebê, e deseja e quer, né, alimentar ele com leite pasteurizado, e a pessoa consegue uma doadora, né, acontece. Então, você pode, né, você pede para a pessoa doar para aquele bebê específico. Lembrando sempre que não pode haver amamentação cruzada. Uma criança não pode mamar no peito de outra mãe, né? Porque existe um risco de doenças infecciosas. Então, isso não está autorizado. O que pode ser feito é a doação do leite para que ele seja pasteurizado e depois aquela criança consome aquele leite. Isso eu também não sabia. Muito bom. Acho que a Mariane levantou a mão. Isso, Grazi. Que nesse contexto, professora Kátia, eu fiquei com uma dúvida, porque eu tenho observado que existe um boom da venda e tipos e formas das máquinas extratoras. Ah, sim. E como é que fica isso? Porque esses leites não passam por uma pasteurização, né? E assim, é uma propaganda, Isso se tornou um mercado também. Mercado. Até o aleitamento materno tem influência do dinheiro, tem da influência, né, dos interesses financeiros, né, e essa questão virou uma moda, como você falou, né, o uso das bombas extratoras, né, e assim, é diferente, novamente, o aleitamento materno na mama, ele tem um outro valor, né, e tem um outro valor, tanto em termos, enfim, né, de estimulação, né, de extração, e como de comunicação, porque a boca do bebê, né, na mama, ele também transfere micro-organismos, substâncias, então é uma comunicação bidirecional da boca do bebê, né, e portanto do seu corpo com a mama da mãe, então não é a mesma coisa. Eu imagino, né, enfim, que a maioria das bombas seja utilizada pelas próprias mães para os seus filhos, né, mas é também uma propaganda que precisaria ser controlada,
porque ela, de certa forma, ela mina, ela enfraquece o aleitamento no peito, que é o ideal por todos esses fatores fisiológicos, né, e é o ideal em termos de sustentabilidade, de ter mais chance de realmente garantir. A gente tem toda a questão também do vínculo, né, da mãe com o bebê, a proximidade, pele a pele, olho no olho, a fala. Então, assim, né, vamos dizer, né, só tirar o leite, botar eventualmente na mamadeira para uma outra pessoa dar, está muito longe de ser a experiência completa com tudo que ela pode proporcionar, né? Tem a questão da maternagem, né? Isso é diferente, né? Isso. E aí, Kátia, eu vou fazer mais uma pergunta. Na década de 70, assim, a gente não tinha o leite, a fórmula, né? E aí, quando eventualmente a mãe não podia amamentar, ela dava para o bebê um leite de outra espécie. Então, era o leite de boi, era o leite de cabra, né? Em algumas regiões. Como é que isso é visto comparando? Eu entendo que é ruim, né? Mas como é que isso é visto comparando com as fórmulas? Sim, sim. Boa noite, professor. Muito obrigada pela sua presença. Professor Raul se despedindo, é uma honra enorme. Eu tenho uma satisfação enorme. Foi o professor Raul que me colocou aqui e mais próximo com o Grupo Doha, né? E isso é uma gratidão enorme que eu tenho, a confiança que ele tem em mim. Tchau, obrigada por sua presença. Kátia, você é extremamente generosa, você é como seu pai, entendeu? Pessoa cativante e vocês viram extremamente competentes e instigantes, né? Assistir uma aula, uma palestra de Kátia é sempre um prazer enorme. Felizmente, eu vou ter que participar de uma outra reunião agora, aí eu vou ter que professor, sair. muito obrigada. Mas eu fico muito feliz de ter participado, viu, Kátia? Um beijo para vocês todos. Um beijo. Graziela, também para você, viu? Então, sempre bom te ver, viu? Obrigada por ter participado com a gente aqui, um privilégio. O privilégio é meu. Muito obrigado, queridos. Tchau. Graziela, essa sua pergunta é super importante, né? Veja, a fórmula infantil é o alimento melhor possível para o bebê que não pode receber o leite materno de nenhuma forma, né? E ela tem avanços indiscutíveis em relação ao leite animal, não há o que se questionar, né? Tanto em termos de qualidade nutricional, porque foram feitas diversas mudanças, né, adequações. Então, o leite de vaca, por exemplo, né, que é o leite animal mais consumido, assim, pelos seres humanos, né, ele tem várias inadequações para o ser humano, né, em termos de quantidade de proteína, proporção de caseína, soro do leite, né, então, assim, a fórmula infantil é um avanço, foi e é um avanço, e precisa continuar avançando, né? A gente deseja que, de fato, né, possam haver aí mais pesquisas, né, que otimizem, enfim, que aumentem a qualidade e o potencial, vamos dizer, até benefício, e reduza os malefícios, porque, na verdade, muitas coisas que as indústrias fazem, no sentido de colocar produtos para propagar benefícios, mas às vezes essas outras questões que eu coloquei aqui, de contaminantes, tóxicos, produtos químicos, eles não se preocupam tanto porque elas não aparecem, sabe? Então, haver de fato um compromisso real, né, verdadeiro, na melhor qualidade possível desse produto, né, da fórmula infantil, e que ela continue avançando o mais possível, sem nunca, claro, querer se comparar ao leite materno. Esse é o grande problema, né, esse é o grande problema, é a propaganda indevida, é a propaganda agressiva, é a propaganda que faz, de fato, a mãe pensar que aquele produto é que garante todas as vantagens, né, na verdade ela começa a desacreditar do seu próprio leite, né, porque se ela vê uma propaganda que diz, esse aqui desenvolve o conhecimento, desenvolve a visão, ela não tem uma propaganda dizendo que o leite dela faz aquilo, né, ela vai dizer, nossa, eu vou dar esse, por que eu vou dar meu leite se esse daqui garante o desenvolvimento, vai ficar inteligente, vai ficar bonito, vai ficar não sei o quê, eu digo, minha nossa, falta garantir que vai ficar de olho azul agora, né,
ou enfim, qualquer outra característica que a pessoa acha interessante, né? Então, o que a gente combate é a propaganda indevida e essas estratégias que fragilizam, né, o aleitamento. Mas, sem sombra de dúvida, o avanço, né, existiu. Na verdade, você sabe, eu vou só dizer essa história, viu, minha gente, porque eu sempre acho ela muito impressionante. A fórmula infantil surgiu mais ou menos, na verdade, 1900 foi antes de 70, né? Ela chegou, assim, muito pesado aqui no Brasil em 70, tá? Mas, assim, quando ela começou a ser lançada, ela foi introduzida para os bebês sem controle científico nenhum, né, minha gente? Na época, não tinha essa história, né, de estudo de modelos animais, segurança e eficácia, grupo controle, não tinha nada disso. Fizeram lá, né, uma fórmula, literalmente, pegaram leite de vaca, trigo no começo, né, e foram oferecendo às crianças. E, na verdade, a avaliação que era feita retrospectivamente, quem ficava vivo, quem morria, quem tinha uma deficiência nutricional grave, né, uma deficiência vitamínica, né, e assim os avanços foram acontecendo. Então, assim, por caminhos muito tortos, né, ela surgiu, mas a gente não pode, claro, deixar de valorizar a sua existência enfim, né, inclusive trabalhar em ponto de vista até da ciência, para que ela possa ser da melhor qualidade possível. Perfeito, Kátia, excelente. Obrigada pelas respostas, pela disposição em estar aqui, olha, até quase 9 horas da noite. E nós Obrigada, pessoal, alegria falamos enorme. sobre um assunto tão importante, né?